a era do áudio. Primeiro porque eu consegui colocar pra frente uma qualidade minha que nem sempre como produtor você consegue fazer, que é parar pra ensinar. Essa coisa do abrir mão desse controle total foi bom porque é isso, assim, eu pude focar no que eu gostava de fazer mais. Mudar, por exemplo, o panorama de criação de quem são as pessoas que criam podcast hoje em dia no Brasil é mais interessante do que eu sozinho ser o maior produtor do Brasil, blá blá blá. Não quero isso, eu quero que venha muita gente, eu quero que a gente mude o paradigma. Hoje eu converso com o Caio Santos, fundador da Griot Podcasts, uma produtora de Pernambuco cujo propósito é ampliar vozes e dar visibilidade às pessoas e histórias que por muito tempo foram silenciadas. Caio, além de tudo, é mestre em ciência política e especialista em conteúdo multiplataforma. E uma coisa muito interessante é que ele criou um podcast sobre a própria família. Eu tenho certeza que essa história vai te inspirar. Então, Caio, muito obrigada por aceitar o meu convite, por estar aqui para conversar comigo hoje. Bem-vindo. Oi, Ananda, tudo bem? Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu gosto muito de participar de podcasts de outras pessoas também, né? E a gente sabe como é criação de conteúdo nessa mídia. E vamos se ajudando. Prazer estar aqui, vamos conversar. Vamos que vamos. Engraçado que na semana passada ainda eu conversei com o Fernando Spuri, né? E nós falamos sobre o Sound Up. E que foi o projeto aí que te deu aquele empurrão pra ir ao mundo com o teu podcast. E hoje tu tem a tua produtora, tem vários podcasts e tu te tornou parte dessa indústria profissionalmente. Sim. Então vamos começar por essa jornada que eu acho que só aí a gente vai ter já muito assunto. Me conta quando tu te candidatou pro projeto, pro programa, né? Tu imaginava que esse seria o resultado atual? O que tu esperava naquele momento da tua vida? Cara, esperar é meio difícil de dizer, assim. A minha carreira tá totalmente conectada com o Sound Up, como você falou. Eu acho que metade das coisas não teriam acontecido se eu não tivesse passado e vivenciado o programa. E a história por trás da minha inscrição já indica um pouco isso, né? Eu recebi algumas vezes a notícia de que o Spotify tava abrindo aquele edital e tal, mas eu fui ignorando, assim, com o passar dos dias. Já tava começando a trabalhar com podcast, mas de uma forma ainda muito nebulosa, assim, não profissional, né? Meio amadora, meio que eu gostava de escrever, porque eu gostava de conteúdo. A Griot, como conceito, já tinha 7 meses, 6 meses. Eu tinha feito já alguns podcasts, tinha feito algumas coisinhas, mas tudo nessa pegada super ultra independente, assim, nunca tinha tido esse contato com a indústria propriamente dita, né? Eu tava preparando pra ir gravar a entrevista de um outro podcast meu, da gente, que é o Xie Podcast, que foi lançado também, mas que tinha, bem diferente, assim, foi meio uma ajuda que a gente recebeu bem pequena de um outro projeto chamado NBW, né, que é um podcast de política mais antigo que tem aqui no Brasil, e aí eles estavam desenvolvendo essa iniciativa de dar uma ajuda para novos criadores. Eu fiz essa proposta lá do Xie, passou e a gente tava fazendo essa entrevista aí pra podcast do Xie, né? Mas aí eu tava indo dormir pra fazer essas entrevistas no outro dia, e era meio da pandemia, assim, ainda, então eram entrevistas cheias de expectativas e tal, então precisava de um preparo emocional, né? Pra você sair na rua, ir na casa das pessoas, pegar um Uber, tudo isso era uma aventura, né? Nessa época, ali pra meados de junho de 2020. E aí eu recebi de uma professora minha, na época eu tava também terminando mestrado em ciência política, e essa professora me mandou, porque ela já tinha visto que eu tinha começado a trabalhar, a fazer podcast. De novo, mais uma vez, essa coisa do Sound Up, essa chamada pro Sound Up. E aí foi dessa vez que eu parei pra dar uma atenção na proposta, fui lendo, e aí cada parte que eu lia de cada fase eu ficava pensando, cara, isso aqui é meio pra mim, né? Isso aqui parece que tem a ver comigo demais, né? Parece que foi feito e desenhado pra mim, que curioso. E aí, assim, foi aquele aumento de energia na hora e eu automaticamente abri o negócio de inscrição e bolei na hora, assim, antes de dormir, pra fazer outra coisa no outro dia. Na hora veio na cabeça algumas coisas, eu comecei a escrever um projeto de um podcast que eu já tinha, que é o de política, que era um lugar que eu me sentia muito confortável. Eu tenho mestrado e tal, um assunto que eu passei anos e anos estudando, e aí, como uma pessoa negra, um homem negro nordestino e tal, você fica muito inseguro em se colocar no mundo, dando opiniões ou fazendo conteúdo, e aí a política era um lugar que eu me sinto ainda 100% seguro pra falar das coisas, assim, eu sinto que eu entendo do que eu tô falando, e sei onde procurar se eu não souber o assunto e tal. Então eu fiz o podcast pensando nisso, mas na hora que eu tava
escrevendo pro Soundup, na metade, assim, da inscrição, eu disse, pô, isso aqui, velho, não tá legal. E eu apaguei tudo e fiquei pensando, o que é que eu quero contar se eu tivesse recursos infinitos? Não é o caso, não foi o caso, mas assim, pensando a nível de uma empresa grande, uma porta, tudo isso, meu Deus, o que é que seria? Qual seria meu podcast? Qual podcast eu gostaria de fazer? E aí veio a ideia, veio automaticamente a minha avó e meu avô na cabeça, assim, como pessoas muito interessantes, pessoas que eu ouvi histórias que refletem muito estruturas e condições da sociedade brasileira, preconceito, religião, racismo, machismo, tudo isso incutido em histórias que não necessariamente falavam sobre esses temas, mas que eram sobre esses temas, sabe? Vivenciaram coisas que têm total a ver com isso. Pobreza, desigualdade social, tudo isso tava na história do meu avô e da minha avó. E aí eu comecei a escrever pensando nisso. A gente tem um gap aí, um espaço um vazio, né? Um buraco de informações sobre essas coisas, de pessoas comuns, entre aspas, mas que ao mesmo tempo são muito importantes para um grupo de pessoas, né? A sua família é muito importante sempre para você, seja pro bom ou pro ruim, sempre vai ter um impacto. E essas histórias se perdem, né? A tendência é se perder com o tempo, não se registra, ainda mais quando você vem de uma família não branca. Então você perde esse costume. Não tem livro, brasão da família. A gente só consegue indo muito atrás, indo na raiz mesmo, como eu fiz. E aí eu escrevi exatamente o projeto pensando nisso. E mandei. Aí rolou, né? Fui selecionado, passei pelas fases lá de entrevista, fui conhecendo heróis meus, assim. A facilitadora do meu ano foi a Paula Scarpim, da Novelo, que já era fã, virei hoje, eu sou amigo dela, isso é fantástico, fenomenal. Posso mandar mensagem pra Paulinha a hora que eu quiser, isso é muito doido. Mas foi bem legal. E inclusive a Paulinha foi a primeira pessoa que eu tive contato dos facilitadores, porque ela foi a pessoa que me entrevistou por telefone, ligou pra mim, a gente conversou 15 minutos, foi o suficiente pra, tipo, rolar todas as outras coisas, né? E aí foi isso, assim, muita emoção na hora que rolou, que eu fui selecionado. Eu tava numa época de vida muito turbulenta, eu não sabia exatamente qual caminho eu tava seguindo, tava terminando uma história, como eu te disse, tanto que eu apresentei a dissertação num dia em que a gente teve sessão do Soundup, né? Porque a gente tem aulas lá e tal. E aí no dia eu apresentei a dissertação e de noite eu tava numa sessão. Enfim, eu disse pra eles, eu vou entrar mesmo tendo apresentado o negócio porque eu não posso perder essa parada. Enfim, sempre tratei o programa com essa energia. Isso aqui vai me levar pra muitos caminhos. Eu tinha essa sensação desde sempre e aparentemente eu acertei. Realmente foi isso que aconteceu, né? E aí a gente passou, conheci muitas pessoas, fui fazendo muitos relacionamentos profissionais, pessoais também, abrindo meus caminhos. E hoje eu me sinto muito confortável em dizer que eu consegui chegar numa indústria que eu não chegaria, não acessaria daqui de Recife, que é a indústria de podcast que está concentrada ali para São Paulo. Eu conheço hoje muita gente de lá por causa do Soundup. Ter esse carimbo foi essencial para minha vida. Como eu disse, eu sempre tratei o programa com muita seriedade, assim, com essa coisa de, eu até dizia, tipo, essa é a minha bala de prata, né? Só tem uma e tem que usar e dar o tiro certo e aí pegar no bicho e acertar. Essa era a ideia que eu tive na minha cabeça e fui cultivando durante todas as fases. E aí cada fase, cada entrega, cada nova seleção, né? Porque a gente chegamos 20, dos 20 na primeira fase viramos 10. E aí os 10 tinham que fazer um piloto, cada um do seu projeto. E aí 5 foram escolhidos de vencedores, eu fui um desses escolhidos. Alguns, acho que 4 da gente conseguiram o contrato. Eu não consegui diretamente o contrato de origem no Spotify, mas depois, com o tempo, com o trabalho, por conta de todas essas coisas, né? Já tinha esse direcionamento, formatei, a Griot virou uma produtora, fiz CNPJ, comecei a trabalhar, a viver disso por conta do Spotify. Acabou que eles também identificaram em mim um talento para continuar fazendo parcerias com eles. O Raízes foi financiado com esse dinheiro do Soundup e aí hoje eu virei facilitador também do programa. Sim. Quero muito saber como é que foi isso. E antes da gente chegar nessa nova experiência mais recente como facilitador e também no podcast, no Raízes especificamente, quero saber mais como foi esse processo seletivo do Soundup e durante esse processo, se teve algum momento que tu deu aquele clique de não, isso é sério, eu acho que isso vai virar mesmo uma profissão, é isso que eu quero fazer da minha vida, isso não é um hobby. Como é que foi o teu processo interno ali durante aquela seleção? É engraçado porque é isso, durante o Soundup eu fiz a minha dissertação, como eu te disse, então terminei um mestrado. Modesta parte, assim, muita gente ficou falando que eu poderia seguir a carreira acadêmica, fazer doutorado e tal, mas eu já estava totalmente desconectado com aquela forma de se comunicar, né? Querendo ou não, o estudo, o artigo acadêmico, é uma forma também de você divulgar conhecimento para as pessoas. Mas eu já estava totalmente apaixonado por fazer isso em podcast, né? O Política é Massa, ele tive contato com um público mínimo, assim, acho que 1/5 do Raízes eu tive depois, mas só aquele mínimo contato de eu abrir e ver que tinha pessoas, centenas de pessoas ouvindo podcast sem nem eu divulgar, já foi uma sensação muito legal. E eu tava falando de uma coisa super chata e difícil, que era política, com um viés de cientista
analista político. Não é só, tipo, vou falar aqui da fofoca, Bolsonaro é feio, Lula é legal, Lula é feio, Bolsonaro é legal. Tipo, essa vibe não, era uma coisa técnica às vezes. Às vezes não, era técnico na maioria dos episódios. Óbvio, eu sempre tentei ir criando mecanismos de entretenimento, coisas lúdicas e tal, mas era técnico. Então, com essa experiência nesse tempo e aí vendo como é por dentro, como é que funciona uma empresa como o Spotify, a gente teve muitas aulas no SoundUp com pessoas que são muito importantes. Pô, a gente tava trabalhando já com a Paulinha, que era a nossa facilitadora, Anderson, que é da agência Mural, é um super jornalista de uma agência de jornalismo que fazia podcast também. Então a gente conheceu o Anderson e aí a gente foi tendo contato, a gente conheceu a Cris Guterres, a gente conheceu a Gabi de Pretas, a gente foi conhecendo gente que trabalhava com podcast, Nath Finanças, que tava lançando o podcast dela, deu uma aula pra gente. A gente falou com a Malu Gaspar, a gente falou com a Mabel, que é uma dubladora super famosa, faz a voz da Luluzinha, hoje é locutora da Globo. Então assim, a gente foi conhecendo muita gente incrível, muita gente pesada, muita gente boa. Isso foi mostrando que o caminho, ele era possível. E que essa era a vibe. Vou colar nessa galera, que todo mundo no final das aulas falava, entre em contato comigo, não sei o que. Eu disse, se a galera tá dizendo, eu vou fazer exatamente isso. Então, eu era essa pessoa. Terminava as aulas, eu fazia questão de conversar e me conectar com todo mundo que aparecia lá, que eu achava incrível, né? Esse foi o meu pensamento, a partir de que eu entendi o que eu tava vivendo. Eu acho que na hora que realmente a minha ficha caiu, assim, especificamente, foi quando, antes de começar as aulas, a gente recebeu o kit, que eles dão equipamento também. Isso foi uma coisa que a gente não falou, mas que o Fernando falou na semana passada, com certeza. Ele sabe mais do que ninguém. Então a gente recebeu um kit em casa, eu nunca tinha recebido nada, e quando eu vejo, eu tô recebendo uma caixa gigantesca, cheia de equipamento profissional, Zoom, microfone, gravador, né, o Zoom, entre várias outras coisas, pilha, não sei o que, cabo pra isso, cabo pra aquilo. Um computador a gente recebeu também. Então assim, aquilo fez eu dizer, isso aqui é sério, isso aqui pode virar alguma coisa. E aí eu ficava sempre pensando, tem um prêmio no final, tem uma perspectiva do contrato, que óbvio enchia muito meus olhos, isso vai ser muito legal de conseguir. Claro, no começo tinha um pouco dessa coisa de eu estar conectando o resultado de conseguir ou não o contrato, com eu continuar trabalhando com isso ou não, mas no meio do caminho eu já tinha virado essa pessoa que sentia que produzir conteúdo em podcast era o que ela tinha que fazer da vida. Foi um processo, mas assim, quando eu cheguei na última fase eu já tinha isso bem desenvolvido na cabeça, né? Eu já tinha lançado o Chef, a gente lançou em março de 2021. Quando eu lancei esse podcast também, ele foi super bem recebido, público legalzinho, óbvio, como eu disse, não foi igual Raiz, mas também foi bacana. Chegou a aparecer alguns momentos nos tops de alguma coisa lá da Apple, tipo, top de documentários, os 7 no top 10, assim, então foi bacana. E aí eu fiquei, beleza, isso aqui é um caminho, é um modelo de negócio que eu posso seguir. E aí eu fiquei esperando o SoundUp acabar pra eu saber pra onde eu ia, assim, pra onde eu ia apontar exatamente. A trajetória foi um pouco essa. Se você tá gostando dessa conversa, saiba que eu tô gravando áudio e vídeo pelo Riverside, que é a plataforma onde eu faço todas as minhas gravações remotas com uma excelente qualidade de áudio e vídeo. E você, como é meu ouvinte, pode usar o Riverside com 20% de desconto em todos os planos usando o link que tá aqui na descrição do episódio e o código A Era do Áudio. Com o Riverside eu não me preocupo com eventuais quedas de internet e eu também tenho a possibilidade de selecionar trechos da gravação e exportar o vídeo em diferentes formatos, o que super ajuda na divulgação do podcast nas redes sociais. Então clica no link que tá aqui no episódio e depois usa o código A Era do Áudio para ter 20% de desconto. E depois desse rápido intervalo, a gente volta pro episódio. Antes, como podcaster independente, havia alguma coisa que tu tomava como verdade em relação a produzir podcasts? E aí, depois do treinamento, tu mudou de opinião ou abriu a cabeça? Teve alguma coisa assim que, ok, isso aí de repente pode ser feito dessa forma e não daquela? Tanto do ponto de vista do marketing ou da parte técnica ou da produção em si, quais foram as tuas impressões que mudaram sobre o fazer podcast? Bom, primeiro de tudo foi o entender de que existe uma diferença em você ser um produtor independente, fazer tudo sozinho, e aí você provavelmente sabe muito bem disso. Sei.
e você ter a possibilidade de trabalhar com uma equipe para produzir seu podcast. Eu tive essas duas experiências, até hoje eu tenho um pouco ainda, mas você sentir isso, essa diferença foi muito importante. É possível fazer bons conteúdos sozinho, eu acho massa, e eu sou fã de todo mundo que consegue fazer. Eu sou seu fã, inclusive. Eu trabalho hoje com o Thiago André do História Preta, passou anos fazendo tudo sozinho. E aí ele chamou a gente eu e Janaína, pra editar pra ele, e aí ele começou a abrir mão um pouco e entender exatamente isso. Então, essa questão do trabalhar, ter a possibilidade de ter pessoas trabalhando com você, ajuda a você focar no que você faz de melhor. Esse foi o grande aprendizado que eu tive a partir do momento que eu comecei a profissionalizar, e também tive a oportunidade de trabalhar com equipes, né? Ou ser parte de uma equipe, ou eu mesmo montar uma equipe, que hoje é o que a gente faz na Griot. Então, na hora que você faz isso, você consegue potencializar o que você faz de melhor. Eu gosto muito de escrever, mas eu sou razoavelmente bom em edição. Só que na hora que eu posso escolher se eu vou ser roteirista ou se eu vou ser editor, e eu tenho a possibilidade de, num projeto, escolher uma das duas coisas, eu vou escolher o que eu faço de melhor, que é escrever. Eu gosto mais de escrever, então fico mais na parte de criativa e tal. Essa foi uma coisa que mudou, assim, na minha mentalidade. Sempre que for possível, pensar numa maneira de ter uma equipe, mesmo que não seja uma equipe gigantesca. No Raiz, a gente teve uma equipe gigantesca. 12 pessoas trabalharam no projeto diretamente, assim. Em cada etapazinha, uma pessoa para editar, alguém cuidou da música, e etc, etc. Pessoas para transcrever, enfim. Eu tive essa oportunidade, foi massa. Eu sei que não é a realidade, mas eu tive outros projetos que eu tinha uma equipe, mas bem menor, assim. Tinha alguém para fazer o roteiro, acho que foi essa geração. Esse exemplo, assim, a gente fez uma temporada pela Griot, com o pessoal da TID Setúbal, semestre passado, e aí eu e Luciana, que era minha parceira, e a apresentação, a gente apresentava o programa, mas também roteirizava ele e dirigia a parada toda. Então, a gente acumulou todas as funções possíveis, assim, que faziam sentido dentro da criação do conteúdo, mas tinha uma pessoa para editar, tinha uma pessoa para fazer a pesquisa, o pessoal da TID ajudava na parte de marketing, então a gente conseguiu focar nessa parte de criação, né, de roteiro. Isso é sempre bem-vindo, isso ajuda muito e te economiza muitas horas de saúde mental também. Então, sempre que for possível, fazer desse jeito. Acho que uma outra coisa também é pensar no público. A gente, quando é independente, no começo, para conseguir continuar fazendo, a gente se pega muito no que a gente gosta de fazer. E isso é massa, isso tem que ser feito, na verdade. Concordo 100%, continuo dizendo que isso tem que ser feito. Mas a gente fica muito menos maleável quando a gente tá só nessa pegada, né? Tipo, eu sou independente, eu faço o meu conteúdo e etc, etc, etc. É bom. Mas na hora que você se abre um pouco pra, como é que eu consigo alcançar mais pessoas? Isso é determinante também. Isso ajuda muito, porque você consegue misturar a essência, o coração, o que você gosta de fazer com o sucesso. E o sucesso, ele é instigante. Querendo ou não, quando você consegue coisas, consegue alcançar números legais, você se empolga mais ainda pra produzir mais ainda. E se isso tiver um retorno financeiro, que é uma coisa que a gente tá engatilhando, foi um papo muito legal que você teve com o Fernando semana passada também, no final, sobre isso, sobre como a indústria tá evoluindo nesse sentido de grana. Isso fica perfeito. Então, é o melhor ainda, né? Quando a gente consegue ganhar dinheiro pra fazer uma coisa que a gente gosta muito. Então, acho que é essa parte do entender que eu sempre me considerei bom de escrita, mas hoje, quando eu paro pra pensar nessas coisas que eu criei há 2 anos atrás, a minha cabeça hoje faria totalmente diferente o conteúdo, porque a gente vai aprendendo, assim. Então, é um pouco abrir mão também desse conceito rígido que a gente, às vezes, cria sobre o nosso próprio trabalho, assim. Meu podcast é sobre isso, vai ser desse jeito e desse jeito. Sendo que você tá numa mídia, numa linguagem que é completamente, eu falo isso muito, é muito elástica, você consegue fazer muita coisa com conteúdo de áudio, né, em podcast. Então, entender isso foi importante pra mim também. Você abre mão de seguir sempre o mesmo caminho, assim, de ser criativo o máximo possível. É muito interessante isso que tu trouxe, Caio, até porque me fez pensar de coisas ao meu respeito. Por exemplo, às vezes eu tenho um traço muito controlador com o meu podcast, como podcaster independente, né? É tudo do nosso jeito, é tudo como eu quero, aí eu tenho que verificar e controlar todas as partes, né? E quando a gente trabalha com uma equipe, né? Por exemplo, no Raízes eu vejo as artes lindas, artes dos episódios, e uma música original e tal coisa. Então, é muito interessante pensar nesse poder da colaboração, né? Como é que foi pra ti? Tu levou isso de boa, assim, essa coisa de se abrir mais e deixar outras colaborações entrarem? Como é que foi isso? Foi difícil. Foi muito difícil. É difícil sempre, assim. Quando eu vi que eu tinha oportunidade, óbvio, na hora que eu vi que ia ser possível, foi muito legal. Porque, além disso, também tem essa coisa é aí que entra um pouco a postura social do rolê, que é, eu posso dar abertura pra pessoas que não teriam abertura também, e que eu sei que são muito capacitadas pra vir trabalhar na indústria e serem conhecidas. Então, tinha um cara que me ajudou desde sempre, que é Pedro, que foi o meu editor, que é talentosíssimo, é um músico criativo, ele não é só um editor que, vou fazer assim, cortar
sentar aqui e colar. Participa do desenvolvimento criativo da parada, assim. Ele é genial, acho ele incrível. Pedro, ele nunca tinha participado de um podcast nessa escala, assim. Nunca tinha feito podcast narrativo e tal, mas ele é muito, muito bom. Como eu conhecia muita gente começou a conhecer ele também. Então, quando as pessoas vêm, tem um editor aí pra me indicar, eu disse, foi todo Raízes, né? A Paulinha, ela mandou uma mensagem pra mim, ela falou exatamente isso. Cara, quem é que fez o desenho de som? Eu disse, foi Pedro. Tipo, óbvio, a gente pensou junto, mas assim, boa parte das melhores soluções eu pensava, mas ele que executava. Então, ele que é o cara. E ela dizia, massa. E aí, é isso, assim, essa ideia de trazer as pessoas era muito instigante também, mas voltando pro que tu perguntou, foi mal, que eu dei uma desviada, não foi? Essa coisa do abrir mão desse controle total foi bom porque é isso, assim, eu pude focar no que eu gostava de fazer mais. Então, eu foquei totalmente no roteiro, eu foquei totalmente em cuidar da condução das entrevistas com meus familiares e montando a história do jeito que eu queria e ter tempo e confiar na minha equipe que eu tinha montado. Isso foi fenomenal, mas, óbvio, é isso. Criar um pouco dessa ansiedade durante o processo. Não foi um processo 100% fácil, porque você fica naquela de, será que a galera tá envolvida do jeito que eu tô? Mas, rapidamente, eu senti que tava todo mundo de cabeça na parada, como eu tava, né? Obviamente, não do mesmo jeito, mas todo mundo tava querendo fazer a parada acontecer. Todo mundo vibrou quando as coisas rolaram, todo mundo achou massa entrar em chart do Spotify, que é uma coisa que a gente tinha medo de não rolar e a gente conseguiu, né? Então tudo isso fortalece. E aí hoje eu sou essa pessoa que eu digo, se eu puder trazer uma equipe, eu vou trazer uma equipe, porque eu tenho certeza que é o jeito melhor de trabalhar. Óbvio, é isso que eu te digo. Isso é se for possível. O trabalho de uma pessoa independente é incrível, é bom, deve ser louvado e todo mundo devia ganhar grana por isso também, porque é difícil pra caramba. Mas eu sempre digo pra todo mundo com quem eu trabalho, que costuma vir dessa coisa de fazer tudo só, é de que você merece ter uma equipe. Isso é bom. E pensar em ter uma equipe vai ser bacana. E quando você experimentar isso, você vai ver, nossa, eu melhorei no que eu gosto de fazer em 200%, tá ligado? Eu acho que o Thiago André tem sido muito assim. Quando ele começou a ver e ele começou a sentir isso, eu dizendo, mano, você vai ver, trabalhar em equipe é massa. No começo, você fica, meu podcast e tal, mas quando você vai abrindo assim e vai vendo que as pessoas conseguem se envolver, se importar e cuidar daquilo como você cuida, aí fica mais fácil, realmente. E no ano passado, né, tu foi facilitador do SoundUp. Me conta como foi essa experiência de estar do outro lado. Não, tá sendo ainda, né? O SoundUp ele acaba em maio. A gente tá na última fase dele, que é a fase de desenvolvimento dos pilotos. Ou seja, é a parte mais nervosa, emocionante, é a parte que tudo que a gente fez até agora se resume a essa hora. Esse é o momento, né? Mas foi uma experiência das melhores, assim. Nisso só se compara, sei lá, o dia do meu casamento, coisas nesse sentido, assim, o dia do lançamento do Raízes, que a gente fez um evento, tipo, coisas assim que foram tão marcantes. Trabalhar no SoundUp tem sido realmente um trabalho definidor, assim. Primeiro porque eu consegui colocar pra frente uma qualidade minha que nem sempre como produtor você consegue fazer, que é parar pra ensinar, que é conversar com as pessoas, mergulhar na história de pessoas, né, dos participantes e ver, tipo, como é que essa pessoa chegou no dia 1, como ela vai estar entregando o produto final e poder enxergar tudo isso e sentir que minimamente você teve uma participação na construção de um novo profissional da indústria. Isso é sensacional, ainda mais com esse recorte que tem o SoundUp, né, de raça, de idade, de vários cantos do Brasil. A gente tem muitos meninos nessa edição nordestinos, uma pessoa na Paraíba, uma pessoa de Alagoas, pessoas aqui de Pernambuco, enfim, tem essas características. Tem uma pessoa do Centro-Oeste pela primeira vez, então na minha edição foi mais concentrada ali pro Norte e Sudeste. Mas enfim, essas coisas, elas são muito legais, elas são muito gostosas de ver, então, e fora que você tá falando sobre criação de conteúdo, das coisas que você aprende. Então, quando você chega lá na hora de dar uma sessão, né, de dar uma aula, e você vê que você acumulou muito conhecimento trabalhando, é muito legal, tá ligado? Eu tenho certeza que se você fosse participar de uma coisa, de algo assim, né, de uma oficina, uma coisa assim, você ia ter muita coisa pra dividir, que você, por trabalhar sozinho há muito tempo, não ia se ligar, você sabe tanto. Caramba, realmente eu sei disso aí, né? Nossa, talvez eu saiba, talvez eu entenda um pouquinho desse negócio de podcast. Então, dá essa sensação. E esse trabalho de confiança, né? De estar lidando com sonhos, com pessoas que vêm aquela gana de fazer a parada acontecer e de aquilo poder mudar vidas também, como foi meu caso. Então, o fato de eu ter sido participante também ajuda muito nessa troca com os participantes, com a galera, assim, de entender como é que é o processo, fazer eles se tranquilizarem e dizer, galera, é possível. É interessante que no fim tu não foi pra academia, né, dar aula, mas tu acabou de certa forma, né, tá ali ajudando pessoas, mentorando
mentorando pessoas. Tu chegou a pensar que, de repente, dar aula no segmento de podcasts no futuro pode ser um caminho, assim, além de empreender com a produtora? Tu chegou a passar isso pela tua cabeça? Sim. Acho que sim. Tipo, eu sou bem aberto pra todo tipo de coisa. Na verdade, hoje na empresa, a gente tem 3 frentes, assim, de trabalho. E dessas frentes de trabalho são consultorias que servem mais ou menos como essa coisa de mentorar pessoas pra fazer o seu projeto acontecer, né? Seja pra vender uma ideia, seja pra executar o podcast, seja, enfim, pra criar, enfim. A gente faz também esse trabalho. Faz bastante, inclusive. Eu fiz participei 2 vezes de um programa da Vale do Dendê, que é de incubação de produtores de podcast. Fiz 2 vezes, né? Foram 5 projetos em cada um dessas vezes que eu participei. Então já trabalhei com 10 projetos diferentes, fora esses meninos agora do Sound Up, que são mais de 10. Então é uma galera, assim, que você vai trocando, vai conhecendo, se identificando. Você vai pensando, pô, velho, eu já tive exatamente nesse estágio aí, né? Essa apreensão de fazer acontecer. Será que é isso mesmo? Será que não é e tal? É muito bacana, assim. Eu acho que é uma forma de você conseguir colocar na prática uma coisa que eu tento seguir, assim, que é exercer os ganhos coletivos. Eu sou um cara que hoje eu sou um empresário, né? Um microempresário, blá blá blá, essas coisas todas, no meio capitalista e tal, mas eu acredito no coletivo ainda. Por mais que eu esteja ralando pra ganhar minha grana, assim, acumular meus recursos aí, eu ainda acredito que as coisas, as vitórias, as trocas, elas coletivamente elas têm muito mais significado. Então, mudar, por exemplo, o panorama de criação de quem são as pessoas que criam podcast hoje em dia no Brasil é mais interessante do que eu sozinho ser o maior produtor do Brasil, blá blá blá. Não quero isso, eu quero que venha muita gente. Eu quero que a gente mude o paradigma realmente de verdade pra ficar muito mais fácil pessoas como eu, pessoas como meus amigos, todo mundo aí, os meninos do Sound Up, pessoal da Vale do Dendê, todo mundo entenda que é possível você trabalhar em algo sem ter essa dificuldade tão grande de você conseguir abrir portas. Eu sempre brinco assim, a porta ela se abriu pra mim um pouquinho, eu decidi escancarar e aí eu tô segurando pra quem quiser vir junto passar, assim. Acho que essa é a vibe, tá ligado? Caio, sobre o Raízes, né? É um podcast em que tu conta a história da tua família, fala com várias pessoas da tua família e através dessa história vai passando por temas sociais do Brasil, né? Como tu trouxe religiosidade, racismo, diferenças sociais, brigas familiares, enfim, uma série de coisas. Como foi pra tua família, né, receber essa informação de que tu tava fazendo o podcast? E inclusive a tua mãe participa bastante também, né? Como foi a recepção deles com essa novidade na época? Eu tô interrompendo a entrevista bem rapidinho para te fazer um pedido muito importante. Se você tá gostando da Era do Áudio, vá ao seu tocador de podcast favorito e siga ou assine esse podcast. Essas coisas como deixar seu follow, deixar seu review são muito importantes. Assim, os aplicativos de podcast mostram esse programa para mais pessoas. Por exemplo, se você tá ouvindo pelo Spotify, além de seguir, também pode deixar umas estrelinhas lá pra gente. Obrigada por ajudar esse podcast a crescer. Cara, desde o começo, o Raiz já tinha falado pros meus pais do que era o projeto. Durante o processo, a gente teve alguns contratempos, assim, no sentido de eu ter que deixar muito claro. Eu sou muito papo reto, assim, com a minha família, principalmente essa família mais nuclear, assim, eu consigo falar as coisas com eles falam pra mim e a coisa flui. Então eu disse pra eles, minha gente, seguinte, eu vou fazer um podcast, mas o podcast ele não é uma homenagem. Se quiser fazer uma homenagem, eu faço um vídeo pra todo mundo no aniversário de cada um. E aí, meu avô é uma pessoa muito boa. O podcast não vai ser assim. Eu quero falar de tudo. E aí é tudo. E aí eu já falei, eu quero falar a questão dos meus avós maternos, da violência doméstica. Eu quero falar da questão da minha avó ter sido a ultra, né? E criar os filhos, o meu avô tendo 2 famílias. Eu quero falar disso tudo. Eu quero entrar nesses tópicos e etc. Óbvio, de maneira muito respeitosa. Quero tomar cuidado, eu quero aprender. E aí o Sound Up me ajudou muito nisso. Falando do Raiz especificamente. É como tratar temas muito sensíveis de uma maneira sensível, cuidadosa e honesta também. Porque eu podia simplesmente só fazer isso que eu te disse. Eu podia fazer homenagem pro meu avô e parar no episódio 2, né? Que a gente faz um retrato legal do meu avô. No final você pensa, pô, esse velhinho é legal. Pô, o Pastor Tião viveu uma vida boa, um cara legal, etc. E assim, em certos pontos ele era, mas ele também foi péssimo. Tipo, ele foi horrível com a minha avó, tá ligado? Eu precisava falar disso. Não tinha como não falar dessas 2 coisas. Então, o Sound Up me ajudou muito. Trocar com pessoas incríveis, com grandes profissionais. Na última fase, na fase do meu piloto, a gente recebeu mentorias de alguns produtores. O pessoal que me mentorou foi o pessoal da Trovão, mais especificamente o Zé da Trovão. E aí o Zé foi massa nesse sentido. Foi o primeiro cara de uma visão de mundo, uma vivência completamente diferente da minha, que tava me vendo produzir, me ajudando a produzir. Então,
todos os conselhos e sugestões que ele colocava e comentários que ele colocava no meu roteiro me ajudaram a evoluir demais. Eu sou bastante grato ao Zé por isso. Ele era duro no ponto certo, assim. Ele era super sensível, ele escutava o que eu tinha pra dizer, mas ele dizia, isso aqui não funciona, faz desse jeito, pensa desse jeito, tá muito explicativo, tu não precisa estar apresentando todo mundo na hora que vai falar, que é um vício, né, pra quem faz podcast narrativo, que é, esse é tal, 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 esse aqui é tal, 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 e você ficar o tempo todo lembrando ao ouvinte. Pensa em maneiras de representar as pessoas e tal. Tudo isso foi vindo dessa experiência, né? Então, a minha família, nesse sentido, ela entendeu também o que era o Raiz, desde o começo. E quando eu fui tendo esses momentos de, vou ser direto no que eu tô falando, eu quero mergulhar mesmo, eu quero ser sincero na história. E aí, pra eles foi fácil na hora que rolou, eles estavam vibrando, felizes no dia do anúncio do projeto. Todo mundo saiu comemorando, foi uma doidice e tal, todo mundo ficou muito feliz. Cada passo dessa trajetória, porque eu ainda morava com eles, eu não tinha me casado ainda, isso também aconteceu depois de stand-up, eu me casei, eu vim morar com a minha esposa e tudo mais. A partir desse momento, eles estavam presentes, assim, então foi bem bacana. E aí, depois, com a história, né, acho que 6 meses depois do stand-up, que eu recebi a notícia que eu ia receber uma grana pra poder produzir a temporada. Só que eu já tinha decidido, sei lá, acho que uns 15 dias, 20 dias antes, eu tinha mandado uma mensagem pra Fernanda dizendo assim, mano, eu tentei vender o Raiz pra outras empresas, não rolou. Todo mundo achou muito de assinatura, assim, muito específico pra eu fazer. Mas eu vou fazer e vou provar que não é bem assim. Eu vou provar que essa história, ela não é só minha, assim, que é uma parada universal, que eu tô falando. Falar de família universal, eu vou mostrar como é que é isso a partir dessa temporada. Pô, massa, não sei o que, ele deu uma força. E aí, de repente, acho que 2 semanas depois, começo de dezembro, ali de 2021, ele me mandou uma mensagem dizendo, falei aqui com a galera, a gente conseguiu, vamos dar esse dinheiro de semente pra Griot. E eu disse, eu chorei no carro, foi massa. E aí eu comecei a trabalhar a partir, né, desse apoio que eles me deram nessa temporada. E aí eu consegui ter essa experiência que a gente tava falando, né, de antes. Tem uma galera, tem uma equipe pra produzir, e a minha família veio nisso. Minha mãe, ela foi parte da equipe. Uma daquelas 12 pessoas que eu falei, ela tá na ficha técnica. E ela foi fundamental pra condução de entrevista, pra gente decupar, pra gente saber onde tá os pontos da história que são interessantes. Ela participava, ela dava pitaco durante todas as leituras de roteiro. Muda isso aqui, não gostei tanto. E a gente discutia, pegava o maior pau às vezes assim, de não sei o que, mãe, pô, tal. Mas foi muito gostoso. Passar por isso com ela e com meu pai, e com a minha irmã também, mas mais com a mãe, porque ela tava trabalhando na equipe, foi muito bacana, assim. A gente saiu muito fortalecido e entendendo muito mais as pessoas que a gente não entendia. Principalmente eu, assim, como mais novo, né? Você fica naquela das pessoas mais diferentes e mais antigas da família, você não consegue entender. E dessa vez, eu acessando e escrevendo sobre essas pessoas, eu sinto que eu entrei muito mais na história deles e consigo valorizar esses pontos legais, assim. E os que não são tão legais, eu consigo ressignificar de algum jeito pra melhorar a minha vida também. Justamente essa questão de conversar com as pessoas e entrevistar. Gostaria de entrar nesse ponto, e isso também é muito útil para qualquer pessoa que tá fazendo um podcast, que tá abordando tópicos mais sensíveis e com pessoas que não estão acostumadas a falar ao microfone, a falar para uma mídia pública. Tu tinha algum tipo de preparação emocional, tanto por serem assuntos mais delicados, mas também por ser a tua família? Quais os cuidados que tu tinha na entrevista? Tu tinha alguma preparação? Como é que foi essa parte? Pra mim, fazer terapia foi importante. O Raízes, ele começou a ser produzido em março. Antes disso, foram 2 anos de preparação, de pré-produção, vamos dizer assim, né? A gente fez um piloto, tinha algumas entrevistas, mas a produção mesmo foi ano passado. Então, nesse tempo, eu fui falando muito sobre a importância do projeto pra mim, pessoalmente, que é essa ideia do que eu tinha falado lá do quando a gente cria um produto, um podcast, é o nosso podcast. E o Raízes era o meu podcast, é o meu podcast. Então, tinha essa coisa e fui trabalhando de entender o que é que ele significa pra mim. Não profissionalmente, mas como pessoa mesmo. E aí eu fui entendendo qual era o caminho. Esse caminho de, quero passar todas as coisas difíceis, que é como a gente abre o podcast, inclusive. É um monólogo meu falando sobre isso. Tipo, vai ser difícil. Olhar pra sua família não é essa coisa romantizada, etc. Então, pra mim, teve essa preparação emocional de entender que ia ser complicado. Pra entrevistar as pessoas da minha família, inicialmente eu sempre conversava antes e dizia, eu quero falar sobre tudo, eu quero tocar nos assuntos, eu quero conversar sobre esses pontos da história. Mas, obviamente que eu não dizia assim, vou falar de violência doméstica, eu quero que você fale sobre isso. Quando a gente começava a falar, por exemplo, pra família, parte da minha mãe, quando eu chamei meus tios pra conversar, que são pessoas muito mais reservadas, assim, tem mais dificuldade, eu dizia, ô tio, tia e tal, eu quero falar sobre vovó, vovô e o casamento dele. Todo mundo na família sabia o que o casamento dele significava. Então já ia todo mundo meio que médio preparado, mas, pra além disso, durante a entrevista, eu sempre usava um macetezinho, né, de começar com perguntas
de memória afetiva. Então, para um tio Y, uma avó, sei lá, a sua mãe e tal, que é mais difícil de se soltar, eu sempre fazia perguntas assim, qual foi o primeiro carro que tu dirigiu? Tipo, sabia que meu tio gostava de carro, por exemplo. Gosta de carro. Eu perguntava isso. E aí ele passava, sei lá, 5 minutos falando muito sobre o primeiro carro e como foi, etc. E aí eu via, dentro dessas respostas, eu ia puxando coisas que ele falava na resposta que iam me levando pro caminho que eu queria. Isso foi a melhor coisa, porque até chegar no ponto de tocar, a pessoa já via que ela mesma tinha chegado nesse assunto. Com a minha, acho que foi, o melhor exemplo talvez tenha sido com a minha tia Uda, porque ela tava falando sobre, não sei o que, e teve uma hora que ela falou a frase, apesar de tudo, nós somos unidos. Alguma coisa assim, apesar de tudo a gente foi feliz, alguma coisa assim. E eu disse, ô tia, apesar de tudo o quê? Você falou apesar de tudo, mas apesar de tudo o quê? E aí eu cheguei no assunto. E aí ela falou, foi falando das dificuldades, da coisa toda e tal. E foi massa, porque se eu tivesse perguntado necessariamente, tia, e aí? Como é que era o casamento de vovô e vovó? Por que o vovô não fazia as coisas? Por que ele batia em vovó? Como é que era isso? De uma forma super, sabe, tipo, só pergunta dura. Não ia funcionar. Então isso soltava as pessoas, né? Então eu não tive problema com entrevista por conta disso. E também porque as pessoas começaram a entender o projeto. Algumas entrevistas no final eu já tinha realizado quando o podcast tinha lançado, então todo mundo já tava na vibe do que era o Raízes. E ajudou também nesse sentido. Mas foi uma experiência boa, assim. Surpreendentemente, eu consegui extrair coisas legais de praticamente todo mundo. Aliás, todo mundo que eu entrevistei foi pro podcast. Em menor e maior grau, mas foi. Todo mundo que foi entrevistado tá lá. Algumas entrevistas pra mim foram muito melhores, a minha condução foi boa. Óbvio, eu tenho críticas a fazer sobre mim também. Nem sempre é fácil, né? Conduzir tudo. Às vezes fica cansativo, às vezes você poderia ter apertado mais aqui, feito mais assim e tal. Mas, enfim, sou bem orgulhoso de ter feito isso, porque funcionou, assim. E eu não tive problemas quando os episódios vieram pro ar. Acho que teve um ou outro episódio que alguém ficou um pouquinho chateado, mas passou. Sim, sim. Como é que era a dinâmica? Tu passava algumas horas com a pessoa que tu ia entrevistar, aí depois isso ia pra ser transcrito. Qual que era o passo a passo, assim, pra criação do episódio? A gente marcava as entrevistas com as pessoas e eu tinha mais ou menos a ideia na criação da temporada toda, desde o começo, de como seriam os 10 episódios. Então eu tinha feito já um esquema na minha cabeça de como seriam esses episódios e quais os temas desses episódios seriam os temas que eu chamava de temas universais que fisgariam as pessoas. Então, no primeiro episódio, que é o episódio que eu falo muito da história do meu bisavô, é sobre origem de uma família, é sobre memória, é sobre resgate. Então, falo muito sobre essa dificuldade. A gente é preto, a gente tem que ir atrás da nossa história, etc. No segundo episódio do meu avô, por exemplo, eu tô falando sobre, especificamente, além de contar a história dele, a gente tem um gancho ali, que é a história de como a minha mãe passou a cuidar do meu avô porque ele tinha Alzheimer. E eu sabia que essa história poderia ser um gancho pro mundo externo, né? Pra além da minha família. Aí tem religião, a gente tinha em alguns episódios, a gente tem intolerância, né? Depois a gente tem um pouco dessa coisa da violência doméstica, a dificuldade de um casamento do século passado e como era. E por aí vai, solidão, né? Enfim. E aí tem um tema maior que eu fui descobrindo também, que na verdade é a masculinidade tóxica que se constrói nas famílias, né? E eu fui vendo com os exemplos dos homens que eu falo a história, que eu conto a história, como isso era presente. Então, o primeiro ponto foi esse mapeamento. As entrevistas, elas já tinham um pouco essa vibe. Então, fazia um pré-roteiro de entrevistas que me levavam pra essas coisas. Com essa tia, eu vou falar sobre meu avô e minha avó e minha mãe. Com essa pessoa aqui, eu vou falar isso, isso e isso. A única pessoa que eu tive mais entrevistas foi minha mãe e meu pai, assim. Eu fiz 2 ou 3, acho, com cada um deles, porque eu tinha mais acesso com eles, então foi mais fácil. Depois disso, eu passava pra transcrição, a gente decupava, né, a transcrição, e eu e Renan, a gente escreveu os roteiros a partir disso. Primeiro, a gente tinha que ter tudo transcrito pra poder entender. As entrevistas, elas guiavam muito o texto, né? Uma coisa que eu fico pensando também, Caio, é que além de todo o interesse público e relevância pública e social do podcast, isso também é uma documentação da tua família que vai ficar para as próximas gerações. Eu li, né, durante o podcast, eu não sei exatamente quando tu perdeu teu avô, e ele tá no podcast, os teus descendentes vão poder escutá-lo. Eu acho que a gente passou aí por um período em que antigamente a gente até tinha alguns vídeos de família, daí depois virou tudo foto, e aí eu fico pensando também na minha família, assim, quais são os registros que eu tenho dos meus avós ou dos bisavós. Às vezes não tem tanto registro de voz, né, mas é foto, e esse registro tu construiu esse documentário, né? Fala
mais sobre isso. Como tu te sente quando tu pensa que isso aí vai ficar pra sempre, assim, na tua família? É doido porque, nossa, por exemplo, o vovô, eu não consegui ter a voz dele, né? A gente gravou um momento com ele lá, ele tá lá presente, mas ele já não tava falando mais, então não tive a voz dele, mas a forma como a gente conta a história, como a mãe conta a história dele, o meu tio-avô que aparece é idêntico a ele, a voz é muito parecida, então isso já ajuda. Ele tá muito presente, o teu avô tá muito presente, né? A mesma coisa a minha avó Marina, que é minha avó paterna, que é nos episódios mais na frente também, eu não tive essa oportunidade, na verdade eu não tive a sacada de gravar ela, mas o fato de ter feito isso com a minha mãe, com meus tios, e tá falando sobre essas pessoas, me deixa muito feliz. Quando eu tiver minha família, meus filhos, etc, eu poder mostrar isso pra galera, eles entenderem, assim, de, pô, eu vim daqui, isso é massa. Isso vai ser, assim, vai passar anos e eu não vou saber estimar o preço disso, pra essa construção familiar da gente, sabe? Então, realmente é muito legal. Uma das coisas mais bacanas, talvez seja a mais bacana do processo todo, do lançamento, recepção de público, foi ver as pessoas falarem que elas se empolgaram de gravar os seus parentes por causa do Raízes. Muita gente mandando mensagem falando isso. A gente recebeu uma mensagem de um brother que ele tava em processo de se despedir da mãe com câncer terminal, e aí ele tava ouvindo o podcast com ela, assim. E isso foi foda pra ele. E ele mandou altos áudios ali. Hoje ele conversa com a minha mãe até hoje no Instagram. Minha mãe é muito de papiar, ela gosta muito de conversar com as pessoas. Então, qualquer pessoa ela abraça, assim, com muita facilidade. Foi uma coisa muito bacana, assim, muito legal e muito louca. E às vezes inimaginável, né? Um bagulho que começou na minha cama, eu indo dormir, aí eu escrevi um projeto, enviei, e de repente ele virou uma coisa que impactou uma galera definitivamente. E é isso, acreditando no conteúdo. No final das contas, é uma história que é minha, da minha família, mas que diz muito sobre muita gente também. Sim. E tu tem planos de fazer novas temporadas, contando outras histórias de outras famílias, talvez? Qual que é o plano aí pro futuro? Tenho. O plano Raízes é continuar o podcast exatamente na mesma pegada. Eu entendo que não faz sentido eu ser host de uma história de outra família. Então, o que a gente quer fazer é construir a possibilidade de fazer uma temporada e trazer uma pessoa para contar a história da sua família. E essa pessoa fazer o papel que eu tive na minha temporada. Então, ela vai cuidar de fazer entrevista, a gente vai dar toda a preparação para a pessoa fazer a locução. Se for uma pessoa que já sabe fazer podcast, melhor ainda, mas a ideia é que seja assim e que faça exatamente essa coisa. Visite as suas raízes, como eu fiz. E a gente sente que pode fazer várias temporadas assim, né? Cada família tem uma história, como na verdade o lema do podcast é toda família tem história pra contar. Essa é a ideia mesmo, que realmente todo mundo vai ter essa história, vai ter histórias, vai ter coisas engraçadas, coisas tristes, coisas de reflexão, tá tudo lá. Então, se a gente conseguir fazer isso, replicar isso mais vezes, ia ser muito massa. E essa é a nossa ideia. O meu planejamento sobre isso, na real, é tentar patrocínio, que a gente tá sempre buscando, mas como tem tanto projeto, tanta coisa, às vezes eu tenho que escolher onde eu vou concentrar minha energia, né? Mas a gente tem essa vontade de vender, de conseguir um patrocinador para fazer novas temporadas, mas a gente tem vontade também de tentar financiamento coletivo, que é uma coisa que eu acho que super tem a ver com podcast e etc. Teve tanta gente que gostou muito do Raízes, seja tecnicamente, seja se envolvendo afetivamente, que eu acho que pode ajudar também nesse sentido. Só que eu preciso também de tempo para parar, organizar uma campanha direitinho, fazer do jeito certo, assim, do jeito que o projeto merece, que as pessoas que gostam merecem também. Sim. Bom, Caio, tu compartilhou já muita coisa, né? E nas tuas falas tem várias dicas, vários insights, mas se tem alguém que tá ouvindo que pensa em fazer um podcast sobre a sua família, mesmo que seja assim a título pessoal, né, pra ter aquilo guardado, quais são as dicas que tu dá, assim, pra quem quer fazer uma produção dessas, né? Provavelmente muito mais simples, mas o que tu disse? Primeiro é terapia. É sempre muito importante, né? Eu também levanto a bandeira da terapia aqui. Tem que ter. É isso, assim, tem dores e delícias, né? Como eu falei no primeiro episódio, bem no comecinho a gente fala disso, assim, vai ter dor, dá pra chorar e dá pra rir, é isso. Se você quiser fazer um mergulho realmente honesto, né, nessas raízes, você vai ver coisas, vai ouvir coisas muito difíceis, assim. E quanto mais distante no tempo, quanto mais longe, século passado, nos 1900 e tanto, você vai ouvir coisas mais difíceis ainda. Isso vai ser um fato. Não tem família que isso vai ser diferente. Até famílias brancas também vão passar por isso. Um amigo meu que, inclusive, já falou sobre isso comigo, né? Tipo, minha família é de uma raiz escravocrata. Então eu tô do outro lado da moeda. Tipo, não é que a gente foi oprimido, a gente oprimia. Isso também é duro. Pra quem é uma pessoa do bem, isso é horrível, né? De ouvir, tipo, de sentir assim, eu vim disso aqui. É uma reflexão também. Então, não é fácil, nunca é fácil. Eu acho que a gente tem que ser honesto sobre isso. Quando as pessoas vão fazer exame de DNA, nessas empresas de exame de DNA, eu acho que é uma coisa que elas deviam falar. Entender também, assim, você pode descobrir coisas muito
muito difíceis a partir disso, assim. Tem umas histórias que eu sei, inclusive, que tem um pouco disso, assim, que é uma reviravolta a partir do exame que você fez, sem nenhum interesse a mais. De repente você descobriu parente perdido não sei aonde, que também fez esse exame, e aí, pô, e aí? E esse parente traz novas informações e etc, né? Eu diria isso, assim, acho que você precisa ir pronto, e com cuidado emocional nesse sentido. Acho que o cuidado emocional é até mais importante que qualquer técnica, qualquer coisa. É você preparado, assim, pra olhar todos os lados do que compõe você, seja o bom e seja o ruim. E hoje, como vocês estão estruturados na Griot? Porque pelo que eu percebi, tem o braço de produção, mas também tem o braço de mentoria, certo? Massa. Então, hoje a Griot, ela trabalha com 3 frentes, né? Uma é a produção de conteúdo original, que são esses podcasts que a gente lança, do Raiz, Política Massa, de outras produções, design diaspóricas, enfim. A gente tem muitas ideias e a gente tá tentando, a gente tá sempre buscando novos projetos, novos produtos. A gente tem um segundo braço que é de ajudar na produção dos podcasts de outras pessoas. Então a gente trabalha como essa produtora que faz e que entende da produção de podcast de ponta a ponta, como a gente fala. Tanto em coisas pontuais, tipo assim, eu quero um roteiro, eu quero uma transcrição, eu quero uma edição, eu quero a produção como um todo, uma produção executiva geral mesmo. Então a gente faz tudo e a gente faz coisas pontuais, né, em projetos e tal. Então assim, hoje é o que eu mais tenho trabalhado, tipo, eu faço edição no História Preta, mas aí a gente tem um projeto de uma temporada específica do História Preta que eu vou fazer uma produção executiva mais completa. Hoje eu tô escrevendo roteiro para a Rádio Sumaúma, da Vendi Áudio. Trabalhei no Pavulagem na primeira temporada, lá do Spotify. Então, são essas coisas, né? Trabalhei como assistente de produção. Então, são esses pequenos pontinhos que a gente vai se colocando, né? A Ruth, que é a minha sócia, ela também faz essa coisa. Ela fez a produção de um podcast para um coletivo lá do Norte. A gente vai fazendo isso. E a terceira é essa parte de mentoria e consultoria. Seja para pessoa que não tem a mínima ideia do que fazer com podcast, seja para quem já tem um projeto, a gente senta, conversa, pensa estratégias juntos e monta um modelo de conteúdo, assim, pra pessoa sair daquele papo segura e pronta para produzir. E aí acho que o SoundUp e o Vale do Dendê, que eu já falei, né, a incubação da Vale do Dendê, que é uma empresa lá da Bahia, são esses 2 exemplos maiores, assim. O SoundUp principalmente, não tem nem comparação pelo tamanho, pela escala, pelas coisas que a gente tem feito ali dentro. Então acho que são essas as 3 coisas que a gente tem feito. Sobre produtos especificamente, a gente tá mais nessa coisa de produção de outros agora, porque é o que tem dado mais grana. Mas eu quero voltar a fazer uma campanha mais firme, assim, de financiamento coletivo, pra gente voltar a fazer alguns podcasts que a gente já entende que o modelo de produção dele não é tão caro e que, se eles voltarem à ativa, vão ser bem legais pra gente, como é o caso do Política, podcast das meninas design diaspóricas, e o Me Gritaram Negra, que é um podcast pra falar da vivência da mulher preta e, enfim, no geral, assim. Então a gente tem essas ideias, tem esses produtos que estão ali e a gente quer fazer mais coisas. O Raízes também, principalmente, mas é isso, né? Tudo tem a sua escala de o que é possível e o que não é. Podcast. E onde as pessoas podem entrar em contato contigo, te encontrar? Caio, se alguém quiser trocar uma ideia, pode entrar em contato? Sim, com certeza. A gente tem um site, griotpodcasts.com. Lá a gente tem todas as informações de e-mail, como você entra em contato. Você consegue automaticamente, pelo site, já chegar no WhatsApp da empresa, no e-mail da empresa também. Enfim, tem várias formas de se contatar com a gente lá. A gente tem um Instagram. No Instagram a gente é Griot Podcast, só que tem um T depois do O. É Griot Podcasts, só que o T é mudo, né? Por conta da origem da palavra e tal. E é isso, assim, a gente tá no Instagram, a gente tem o site. No site, como eu disse, você entra em contato de forma mais fácil pra falar sobre serviços e tudo mais. E nas minhas redes, tanto no Twitter como no Instagram, eu tenho redes pessoais, assim, principalmente no Twitter, que eu uso mais. Hoje em dia você vai me ver falando muito de Big Brother, infelizmente, tô um pouco viciado. Mas essa época do ano é normal, né? Fazer, é isso aí. Mas lá eu também posto muita coisa sobre conteúdo da gente, coisas e tal. E aí é o meu Twitter, Caio Griot, tudo junto. Lá você me acha com mais facilidade, porque eu tô sempre pelo Twitter falando abobrinha. Mas pra coisas profissionais, vai no site, dá uma olhadinha lá, escuta os podcasts, se você não ouviu ainda, tá tudo lá. Mas o Twitter é aquela coisa, uma mistura da pessoa física e da pessoa jurídica, né? Um misto dos dois, eu entendo. Isso, exatamente. Ai, Caio, eu gostei muito de conversar contigo, foi muito bom, obrigada. Maravilhoso, gostei muito do papo, obrigada mesmo. Legal, eu que agradeço. Quando quiser conversar, tamo aí. Eu gosto muito de falar, vocês viram. E que bom. Fico muito feliz. Mas valeu, então. Até a próxima. Todo sucesso do mundo pra Griot e pra ti nos teus projetos. E é isso aí. Falamos. Tchau, tchau. Obrigado, irmão. Valeu. Tchau.
Gostou dessa conversa? Se você quiser trocar uma ideia sobre áudio e comunicação e acompanhar a Era do Áudio nas redes sociais, é só seguir @a Era do Áudio lá no Instagram. E eu tô em todas as redes sociais como @Ananda Garcia. O nosso e-mail é aeradoaudio@gmail.com. Até o próximo episódio. Tchau! A gente, quando é independente, no começo, para conseguir continuar fazendo, a gente se pega muito no que a gente gosta de fazer. E isso é massa, isso tem que ser feito, na verdade. Mas a gente fica muito menos maleável quando a gente tá só nessa pegada, né? Mas na hora que você se abre um pouco pra como é que eu consigo alcançar mais pessoas, isso é determinante também. Isso ajuda muito, porque você consegue misturar a essência, o coração, o que você gosta de fazer com o sucesso. E o sucesso, ele é instigante, querendo ou não, quando você consegue coisas, consegue alcançar números legais, você se empolga mais ainda para produzir mais ainda. É um pouco abrir mão também desse conceito rígido que a gente às vezes cria sobre o nosso próprio trabalho, assim. Também é pensar no público.